conexão e vamos começar. Boa tarde, meus amigos queridos. Estamos aqui de novo nessa terça de feriado de Tiradentes, mas é feriado fica em casa, então é um feriado mais tranquilo. E por ser tranquilo, vamos falar de um tema que não está nos tranquilizando muito bem, que seriam finanças. Então hoje, nessa sexta live, eu convidei uma amiga muito querida, apesar que todos meus amigos são muito queridos, mas essa eu resgatei, porque faz mais de, sei lá, uns 6 anos que a gente não se encontra, a Elaine Fantini. Ela tem uma página que chama Femi Econômicos, que é um perfil que cuida de finanças. Ela instrui bastante, principalmente a área feminina, para que quando tá fora, né, do mercado financeiro ou não entende muito de economia e finanças. E a convidei para falar um pouquinho desse tema que é às vezes um pouco tabu e a gente busca tanto informação sobre como economizar, como poupar. Muito obrigada aos amigos que estão entrando. Dariela, trabalhamos juntas nós três, né, no setor financeiro, em assessoria de imprensa, em comunicação. E é legal porque esses relacionamentos que ficam na nossa vida, né? Hoje eu tô com 37. Sei lá, eu devo ter conhecido a Elaine, eu tinha uns 22, não sei, 25. Mas são relacionamentos que perduram porque tem respeito no trabalho, né? Aí a amizade surge e foi muito bacana. Bom, a Elaine, ela é uma jornalista por formação e hoje ela trabalha na área numa empresa de investimentos, então ela faz conteúdo para essa empresa de investimentos. Então acaba que ela virou uma grande investidora, grande, média, pequena, não sei. Mas ela dá dicas muito legais em alguns grupos que a gente tem junto, que eu frequento, o grupo que ela tem inclusive. E é um tema que às vezes parece difícil, né? Parece complicado para alguns. E ela é uma facilitadora de informação. Esse projeto, Live Entre Amigos, eu comecei na semana passada. A gente já falou aqui de vitaminas com uma amiga farmacêutica, a gente já falou de decoração com uma amiga aqui de Sorocaba da área, já falamos de jovens aprendizes com a Etienne, querida, já falamos de fotografia com um amigo de São Paulo também, o Léo Freitas, e hoje é sobre investimentos em tempos de quarentena. É um tema que eu fucei, né? Na verdade, eu tenho vários amigos especialistas em várias áreas. E aí, esse tema dinheiro, não são tantos amigos assim que eu conheço que estão nessa área e entendem e falam tranquilamente sobre isso, né? E aí, eu convidei a Elaine, vamos esperar aqui ela entrar, que aí ela já solicita e a gente já conversa. Amanhã, já adiantando um pouquinho, amanhã, quarta-feira, a gente vai falar sobre marketing com a Regina, que é uma amiga que tem uma agência também em São Paulo. E ela cuida muito bem de live marketing, trade marketing. E na sequência, na quinta e na sexta, as lives vão ser muito legais também, porque uma vai ser sobre eventos, com uma amiga querida também de São Paulo. E na sexta vai ser sobre educação à distância, educação digital, educação online e toda essa transformação que a gente está vivendo com nossos filhos, com nossos amigos, com nossos irmãos, sendo adultos, adolescentes ou crianças. A gente vai falar sobre esse tema também. E na semana que vem também vão continuar algumas lives, porque no início eram 12 amigos que toparam, agora viraram 15, e talvez isso se multiplique, já que a nossa quarentena do ponto de vista do governo, seguiremos até 10 de maio. E eu tô gostando bastante de fazer isso e tenho estudado cada área que eu tô abordando aqui. Gente, eu vou só dar uma cutucada aqui na Elaine pra ver se ela conseguiu conectar. E a gente já começa. Se vocês tiverem perguntas sobre investimentos, pode mandar. Não vamos falar de investimentos utópicos, investimentos fora da nossa realidade, tá? A gente vai falar de investimentos da vida real, da classe média, da nossa vida cotidiana, do que sobra, das despesas fixas e do que dá pra realocar. Então a gente já teve um bate-papo muito legal sobre isso, pra gente trazer pra nossa realidade.
que ela tá entrando, só um instantinho que a gente já vai conectar. E vai ser muito legal. Muito obrigada, olha só, a Margarida chegou, Murilo, meu querido, Carol, jovem aprendiz maravilhosa que já está na área de comunicação, minha comadre Roberta, minha prima Vânia, mamãe Toyoko querida, marido Heitor, estamos juntos, a Renata do Grupo Petrópolis, a Dari que eu já falei, a Etienne, que a gente falou de jovem aprendiz. Nossa, já estamos movimentando. Deixa eu só... Aqui, chegou. Prontinho. Vamos... E pode ir mandando as dúvidas por aqui que a gente vai incorporando no nosso bate-papo, tá? Bem leve e informal. Hello, mineira querida! Tudo bem, minha flor? Saudade. Tudo bem com você, Elaine? Tudo ótimo. Enclausurada dentro de casa, mas bem. E essa vida paulistana de quarentena, isolamento, como estás? Ah, menina, naquelas, né? Da sala pro quarto, do quarto com a sala, às vezes na varanda, tá tudo certo. Fazendo aquele tour dentro do apartamento delicioso. Dá pra Bom, tem um quarto sala só, às vezes eu até me perco em mim mesma. super te entendo. Queridona, já introduzi aqui o nosso papo. Eu queria te agradecer muitíssimo por esse bate-papo sobre investimentos. Você é uma profissional que eu admiro muito. Até falei um pouco da nossa leveza de relacionamento, porque somos duas jornalistas da pá virada, fala mais que a boca, e a gente sempre se deu muito bem, até nas intrigas no trabalho sobre diluir e disseminar assim, a informação entre nossas equipes, sempre foi muito legal. Queria que você se apresentasse e te agradecer muitíssimo por esse papo aqui. Bom, eu que agradeço, eu achei super legal a sua iniciativa. E eu acho que o nome é muito acolhedor, né? Que é Bate-Papo Entre Amigos. Então, eu fico muito honrada de ser uma das amigas escolhidas para a gente conversar. E já vi algumas amigas nossas passando aqui. A Dariela falou... Eu já vi também. Muito bacana. Seja, Dari, que bom que você está aqui acompanhando a gente, Dari. Muito legal. Espero contribuir com um pouquinho daquilo que eu aprendi sobre investimentos. Eu acho que é super importante a gente deixar muito claro que a gente não vai dar nenhuma dica preciosa para as pessoas ganharem dinheiro durante a crise. Eu não sou especialista em investimentos, então eu não vou dar nenhuma orientação personalizada. Aqui a gente vai tocar algumas ideias sobre como a gente pode cuidar um pouquinho melhor do nosso dinheiro durante essa crise louca que a gente está vivendo e nunca imaginou viver, né, Nádia? Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Na nossa reunião de pauta, a gente falou sobre muitos temas. Em 59 minutos não vai dar para abordar todos, mas vai ser muito legal a forma como a gente vai resumir na nossa história de vida comum, na classe média, média baixa, média alta, mas estamos aí todos no mesmo barco em relação à grana. A preocupação nesse momento de dinheiro circulando menos é generalizada, né? Só que quando a gente fala em investimento, Elaine, você falou muito sobre comportamental. Então eu queria começar esse papo falando sobre milagres não existem e como que uma pessoa pode se autodefinir, se pode começar a investir ou se tem um perfil investidor. Eu acho que a primeira coisa é olhar para a sua relação com o dinheiro, né? Então, como que é essa relação? É uma relação de dependência? É uma relação de aversão? Tem gente que simplesmente não gosta de ouvir falar em dinheiro, né? É uma relação de descontrole. Então, qual é a sua relação com o dinheiro, né? Você consegue ser uma pessoa organizada com as suas contas? Hoje você está com algumas dívidas. Então, assim, como que está a sua saúde financeira em primeiro momento, né? A partir daí, se você nem sabe qual é a sua relação com o dinheiro, né? Você não tem muita intimidade com ele. Pode acontecer. Pode acontecer. É um ótimo momento para você ficar um pouquinho mais próxima, né, dos seus rendimentos. E falando sobre isso parece engraçado, mas assim, não é raro. Tem algumas pessoas que ou às vezes são autônomas ou são profissionais liberais, que às vezes não têm a menor ideia de quanto que ganham no mês. E isso não é um fato raro.
Um exemplo concreto, uma amiga minha, ela é médica, trabalha em diversos pronto-socorros e hospitais, e de cada um ela recebe num determinado dia do mês. Até antes da gente ter a nossa primeira conversa, né, sobre investimento, ela não tinha a menor ideia de quanto ela ganhava no mês, porque cada hora um caía, cada hora ela tirava dinheiro de um lugar para poder pagar as contas. Então, realmente é preciso que você entenda qual é a sua relação com o seu dinheiro. A partir daí, tem que fazer uma coisa básica. Quanto que entra e quanto que sai. Isso aqui tem que bater. Perfeito. Perfeito. E isso precisa ser no papel, né? Quanto entra e quanto sai. Precisa, gente, porque na hora que você pega, vai escrever, você grava 2 vezes. Primeiro você está pensando, 3 vezes, vamos colocar, vai. Primeiro você está pensando naquilo que você está escrevendo, você está olhando para aquilo e você está memorizando. Então fica muito mais fácil de você concretizar, porque às vezes a gente cai numa armadilha, que é a armadilha da contabilidade mental, né? Você faz uma projeção de cabeça, achando que vai ter rendimentos tais, e de repente no final do mês você está no negativo, você não sabe nem para onde foi o dinheiro. Então, o bom velho conta de papel e pão mesmo, não precisa ser nada sofisticado. Pega lá o tanto que você ganha, o tanto que está saindo e vê se essa conta bate. Se essa conta estiver no negativo, a primeira coisa que você precisa fazer é justamente ver aonde está se podem ser cortados. Aproveita a pena para fazer isso, né? Agora é o momento. Se você tá num daqueles eufóricos momentos e felizes momentos onde tá sobrando mais do que o que você tá gastando, opa, talvez seja o momento de você começar a cuidar melhor desse dinheiro. Aonde você tá colocando esse dinheiro que tá sobrando? Você tá colocando ele na poupança? Pode colocar na poupança, mas saiba que ele não vai render nada. Então, assim, de repente, se você está tendo um superávit, né? Se está sobrando mais do que aquilo que você está gastando, está na hora de olhar para esse dinheiro com carinho e fazer boas escolhas para que ele possa se multiplicar e garantir para você um futuro bem confortável lá na frente, né? Muito claro. Tá ótimo. Primeiro passo, diagnóstico. Aí, beleza, entendi. Não sei se... acho que eu te contei, né? Que agora eu tô nesse grupo aí que você falou de autônomos, né? Faz 1 ano que eu saí do Grupo Petrópolis. E agora, na verdade, eu tô com uma consultoria de marketing. Então, eu tô nessa daí também. De mapear exatamente as entradas. Porque eu preciso saber quando entra e quanto sai. Beleza, diagnóstico. Aí, no cálculo, seja meu ou seja familiar, a gente identifica que tá sobrando. Sei lá, às vezes sobra 500, ou tem família que está sobrando 2.000. Você me falou que dinheiro em conta corrente evapora, né? Então, como identificar? Depois que eu vi, né, uma família aí percebeu que sobrou, como que eu identifico a melhor forma de realocar essa graninha que está sobrando todo mês, no caso dos mais registrados, que tem uma vida mais rotineira? A minha é mais variável, né? Mas se eu identificar que está sobrando, como mapear o melhor caminho? Aí a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para o seu perfil de investidor. E como é que você faz isso? Primeiro, você já investiu alguma vez? Não. Então, talvez você tenha que começar com alguns investimentos um pouco mais conservadores. Por quê? Porque você vai experimentar. Você vai experimentar, você vai construir o primeiro passo de todo investidor que a gente fala, que é a reserva de emergência. E onde você vai colocar essa reserva de emergência? Ela vai ser colocada num local seguro, que você possa tirar aquele dinheiro na hora que você precisar. Assim que eu precisar. Legal. Então, assim, eu posso fazer a minha reserva de emergência na poupança? Se você quiser, pode, mas também tem outras opções melhores para fazer isso. A poupança... Vamos abrir assim, só um parênteses sobre poupança, que você usou um termo que eu achei legal você falar sobre. Poupança é muito usado como fluxo de caixa, porque dá para entrar e sair a qualquer momento sem as taxas administrativas. Mas poupança não pode ser considerada como um investimentão. Não, é assim, o dinheiro que você colocar ali, considere aquele dinheiro da caixinha de sapato, você vai poder pegar na hora que você quiser, com um rendimento ínfimo. Então, assim, não é o dinheiro que vai te trazer uma segurança financeira. Mas, por exemplo, se você tem caiu um dinheiro na sua conta e você vai precisar dele daqui a 15 dias, será que vale a pena você transferir esse dinheiro ou para uma corretora ou para uma outra gestora independente, pagar uma TED para fazer essa transferência?
sendo que você vai precisar desse dinheiro daqui a 15 dias. E aí, quando você for resgatar esse dinheiro, além de você pagar, talvez você não pague a TED de volta, né? Você pagou a TED de ida, mas você vai pagar a IOF, que vai comer quase todo o rendimento do seu investimento. Então, encarar a poupança como um local onde você simplesmente está tirando dinheiro da reta. Você está dificultando um pouquinho mais que ele evapore, mas ele não vai ser um lugar que vai te trazer um rendimento absurdo. Então, se você quer ir um passo além, né, sair dessa inércia da poupança, a primeira coisa que você precisa fazer realmente é ter a consciência de que você não vai encontrar bons investimentos em grandes bancos. Principalmente porque nada os grandes bancos, mas é simplesmente uma realidade. Para tickets médios baixos, você não encontra bons investimentos nos bancos de varejo. Você vai ter que ir para as corretoras independentes, que funcionam como grandes supermercados que vão te oferecer produtos de diversos lugares e você vai conseguir encontrar um que seja adequado com o seu perfil e com o tanto disponível que você tem para investir. E quando a gente fala de reserva de emergência, a gente está falando de uma quantia de dinheiro que ela é adequada para suprir as suas necessidades mensais por pelo menos 6 meses. Se você é um autônomo, multiplica isso para 12. Tem gente que fala de 3 a 6. Eu sou uma pessoa mais cautelosa, né? Que você sabe que mineiro é um povo desconfiado. Então, eu prefiro pegar pelo excesso do que pela falta. Então, 6 meses para quem trabalha com uma CLT é mais do que o suficiente, porque em caso de você perder seu emprego, por exemplo, além de todas as questões trabalhistas, né? Você vai receber a multa do FGTS, vai receber alguns direitos, né? Todos os seus direitos, você tem aí mais uma grana garantida para você poder ficar tranquila e até você ser recolocado. E você vai colocar essa grana num tipo de investimento que ele tem baixo risco e alta liquidez. Esse baixo risco não é reserva de emergência que você vai ficar rico. Então, você vai pegar investimentos que eles vão render, no máximo, 100% da Selic, que hoje está em 3,75 ao ano. Então, assim, é um rendimento baixo, mas é um rendimento, mas é um tipo de investimento seguro. Então, você vai deixar ele lá e a hora que você precisar, você vai resgatar aquele dinheiro. Seja porque... Explica a parte anterior, queridona, sobre essa questão de não ser tão arrojado e ter uma alta liquidez. Por exemplo, o que seria um investimento arrojado? Investir em ações. Se você não tem ainda esse seu colchão de proteção, que é o dinheiro que você vai poder contar numa necessidade especial, você não deve, ou não deveria, você sempre pode, tá? Investimento pode tudo, desde que você arque com as consequências do tudo que você fizer depois. Então, você não deveria ir para o investimento de alto risco como ações, por exemplo. Por quê? Porque no investimento de ações... muito audacioso, né? É muito volátil, sobe e desce o preço de um papel todo dia. Então, se você, no caso de emergência, precisa daquele dinheiro e a ação que você comprou, né, o pacote de ações que você comprou, a sua carteira de ações, ela está em baixa, mas você precisa daquele dinheiro naquele dia, você vai resgatar com um certo prejuízo. Então, quando você coloca num investimento seguro... Por isso que não é inteligente começar nesse caminho. Tem que ter o colchão antes. Isso. Então, você vai colocar esse dinheiro em investimento seguro, que é justamente o tipo de investimento que tem uma... Ixi, deu uma travadinha, acho que a conexão. Ixi. Voltou? Voltou. Aonde que eu parei? Aonde você me ouviu por último? Volta na ideia ainda, de ter o colchão em relação à alta liquidez, por favor. Então você vai escolher um tipo de investimento que é esse investimento de baixo risco, que significa que ele oscila muito menos do que um investimento arriscado como ações, por exemplo. Justamente para que você, quando precisa daquele dinheiro, você possa resgatá-lo imediatamente. E que tipo de investimento são? Você pode escolher Tesouro Selic, que é um dos tipos do papel do Tesouro Direto. E a grande vantagem de você investir no Tesouro Selic, para quem está começando, é que não precisa investir fora de grandes bancos. Porque o Tesouro Selic que você comprar
no Santander é exatamente o mesmo Tesouro Selic que você compraria na XP. Então, você pode investir no seu próprio banco, o que evita aí uma TED, por exemplo. E Legal. você... Lembrando que a gente só falou exemplo de Santander porque, por acaso, a gente trabalhava nesse banco. Pode ser Banco do Brasil, pode ser Caixa Qualquer. Qualquer banco. Porque o custo para investir no Tesouro Direto em qualquer instituição financeira hoje está zerado, é igual para todos. Perfeito. E para investir no Tesouro Selic, você vai precisar de cerca de R$ 100 aí para fazer o seu primeiro aporte. Legal. Então, na verdade, o nosso nível, que muitas vezes pode sobrar 100, 200, 500, essa é uma boa opção para começar de um modo conservador. Com certeza. E aí você monta o seu colchãozinho de liquidez. Então, pode ser pelo Tesouro Selic. Se você quiser, você pode ir por um fundo de investimento Selic simples, que algumas corretoras oferecem. O BTG Pactual tem, a Oraman tem, a Vitrio tem, que é uma gestora independente, a PI, que é do Santander, também tem, que são fundos que investem o dinheiro dos cotistas só em Tesouro Selic e você não paga taxa nenhuma. Porque quando você compra o papel Tesouro Selic direto, você paga uma taxa para Bolsa de Valores, que hoje é B3, que é uma taxa anual de, se eu não me engano, 0,25% ao ano, cobrado por semestre. Então, pega esse 0,25, divide por 2, duas cobra vezes. totalmente. Mas, quando você investe por esses fundos, você não paga taxa nenhuma. O fundo arca com todas as despesas. Bem legal para os novatos, né? Eu vou ganhar então muito mais dinheiro se eu for pelo fundo? Não, gente, a diferença é muito mínima. Então, faz aquilo que é mais cômodo para você, tá? Outra opção, mas aí é um pouco mais trabalhosa de encontrar, é você pegar e colocar esse dinheiro num CDB de pelo menos 100% da Selic com liquidez diária. Nos grandes bancos você não vai achar isso, só se você for um cliente muito endinheirado, e aí para que você vai querer esse tipo de investimento, né? Você vai querer outras coisas. Isso. Você tem endinheirado, você já pulverizou a grana em várias frentes, né? Exatamente. Não é o caso da grande parte dos meus amigos aqui na live e talvez não dos seus, dos endinheirados. Então a gente pode partir para o lado mais prático mesmo. Falar, né? A gente está fazendo essa conversa. A gente vai prosperar junto. Exatamente. Por enquanto a gente vai nos pouquinhos. Então, assim, ou Tesouro Selic diretamente no seu banco ou um fundo DI Tesouro Simples em alguma dessas corretoras independentes que tem por aí, que são taxa zero. Então, você começa por aí e olha para suas despesas mensais, entenda bem que são despesas mensais, não é salário mensal, são coisas diferentes. Então, você vê lá, se você tem aluguel ou mensalidade da prestação do financiamento, você vê quanto que você gasta de alimentação, quanto que você gasta de escola de filho, material de higiene, compras, enfim, tudo que você gasta no mês. Eu gasto, sei lá, vamos supor, R$3.000, R$5.000. Então, eu pego esse montante vezes 6 e é esse dinheiro que eu preciso acumular. Porque aí você vai poder passar para a segunda fase, que é poder diversificar os seus investimentos. Porque você já tem ali uma proteção, caso tenha alguma emergência, você tem de onde tirar. E aí você vai ter aquilo que a gente chama de capacidade de tomar risco. Você já tem uma grana guardada e você aí sim, continua sobrando R$2.000 do meu salário, porque eu sou uma pessoa super controlada. Eu juro que eu queria ser essa pessoa, mas tudo bem, ainda chego lá. Tipo mulheres, super controladas nas despesas. O que eu faço agora, então, já que eu já tenho a minha reserva de emergência? Aí você pode começar a diversificar. Você pode começar a diversificar dentro da própria renda fixa, comprando títulos do Tesouro Direto, que são o IPCA+, que ele vai te pagar uma taxa fixa mais a oscilação da inflação no período. Ou você pode ir para fundos de investimento, que aí você tem uma infinidade de tipos de fundos de investimento, para todos os tipos de gostos e riscos, desde fundos que são também 100% em crédito privado e renda fixa, como fundos que são multimercados, que aí já tem um monte de tipo de investimento ali junto, ou fundos de ações, que são mais arriscados, sempre respeitando de forma bem anatômica o seu estômago. Se você não tem estômago para correr risco, não coloque seu dinheiro no investimento de risco. Porque você pode sofrer com as oscilações de um período.
quem teve, como eu tenho, investimento de risco, agora nesse período de crise, teve que tomar um chazinho de boldo aí. Para acalmar os ânimos e entender que a perda de 70% segura a onda que pode se recuperar logo mais, mas segura a onda, porque se você for sacar hoje, você perdeu 70% da sua grana. Exatamente, que foi o que aconteceu comigo. Eu tenho um fundo de investimento que é super arriscado, e aí eu coloquei uma grana lá, tem 2 anos que eu tenho dinheiro nesse fundo, eu tava com mais de 100% de lucro já, e quando começou a crise, o meu dinheiro caiu 70%. Então, assim, Perfeito, entendi. eu olho hoje, e aí é engraçado porque a Alice Alves, que me segue lá no FEM, ela até mandou uma pergunta assim, como não ficar aflita ao ver seus investimentos caírem todos os dias? A única forma é não olhar os investimentos todos os dias. Para de abrir, pelo amor de Deus. É igual a TV sobre a doença. Deixa uns dias assim sem entrar. É isso? Exatamente. Porque assim, se você. E qual que é a importância na hora que você vai assumir risco, né? Que é uma coisa que você não pode tirar da atenção de forma nenhuma. Coloque um dinheiro que não vai te fazer falta, caso você perca 70% dele. Então, não é que a gente aqui está topando jogar dinheiro fora, tá? Ninguém quer Tá, perder dinheiro. Mas, quando você vai montar sua carteira de investimentos, o que você precisa fazer é diversificar. Diversificar tá, por... Então, você vai colocar um tanto num investimento mais conservador e depois você pega uma parcela pequena que pode ser de 10 a 20%, aí vai variar muito de pessoa para pessoa, e você pode colocar isso em investimentos um pouco mais arriscados. Mas é importante que essa parcela que você coloca tá. em investimentos mais arriscados não prejudique a sua saúde financeira. Perfeito. Eu queria colocar aí, compilando um pouco da ideia, a gente passou por um momento de perfil e diagnóstico. Quando a gente for falando desse ponto 2, que é o investimento, a Elaine colocou um exemplo muito claro, né? Se a minha despesa é 3 pau por mês, né? 3 vezes 6, 18. Então, 18 mil reais eu vou colocar num investimento muito conservador. A partir dos 18 mil reais, aí eu vou inovar. Aí eu posso arrojar, aí eu posso arriscar. Porque a despesa está garantida por 6 meses. Isso, a Helena até me falou um termo que é inteligência emocional financeira, né? Essa questão de controlar um pouco a ansiedade de querer estar no mercado e ser um investidor, mas ser consciente e usar isso a seu favor, né? E principalmente se respeitar. As pessoas precisam entender que não existe fórmula mágica para investir. E que principalmente aquilo que deu certo alguns youtubers ou para o seu amigo ou não necessariamente dá certo para você. Então, não procure ficar copiando fórmulas de pessoas que você considera bons investidores e investidoras. Agir e Tá. veja o que funciona para você. Deu uma Eu tô travadinha agora, eu não te escutei, mas tá voltando, peraí. Deu, pronto. Tá me ouvindo bem? Travou de novo. Mas o duro é que meu Wi-Fi tá perfeito, Jesus amado. Deu. Tá ótimo, estável. Não! Caramba. E agora, tá ouvindo? Nossa, por que será? Calma aí. Não tá me ouvindo? Por que será, Jesus amado? E eu não tô te ouvindo. Nossa, é muito estranho, nunca vi isso. Ai, carambola. Será que eu vou ter que desligar? Calma aí, calma aí.
Voltou. Jesus. Vocês estão me ouvindo? Eti, você está me ouvindo? Ai, que estranho. Ficou mudo para mim. Vamos ver. Vamos ver. Ela saiu e vai entrar novamente. Ai, ai, ai. Ai, que coisa boa. A gente adora improvisos com transmissão ao vivo. Ai, adoro. Muita emoção. Ai, desculpa, queridona, mas continuando a linha de raciocínio, a questão do arrojado para ficar em segundo plano, para que haja um colchãozinho firmado de 6 vezes o valor da despesa, e aí sim começar a pensar num perfil investidor e ir para o mercado e se inspirar em tanta gente que fala que você pode ficar rico, milionário, fazer vários dígitos e tudo mais, porque não existe magia, né? É tudo vida real. Exatamente. E não ter aquela ilusão, né? Outro dia eu vi uma youtuber que eu gosto muito e é uma amiga muito querida, que é a Júlia Mendonça, ela falando uma coisa que é muito séria, que eu vi poucos youtubers falando. Você não vai ficar rico só investindo. Nós somos pessoas comuns. Então, se a gente não tiver uma renda ano e a gente não tire uma parte dessa renda para investir regularmente com disciplina, não tem fórmula mágica, né? É aquilo que às vezes a gente vê hoje, pessoas que estão com bastante dinheiro, né? O pessoal, a galera de investimento gosta de comemorar quando atinge a cifra de R$1 milhão, né? Como se R$1 milhão resolvesse a vida. Gente, infelizmente, hoje não resolve, tá? Ninguém vive só com R$1 milhão investidos, porque os juros estão cada vez menores. Mas, beleza, a pessoa chegou a R$1 milhão. É aquele ditado que a gente fala em Minas também, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo, né? Então, assim, quanto tempo a pessoa toda razão poder juntar aquele dinheiro? E quais foram as privações que ela se impôs também para poder investir uma quantia de dinheiro maior? Mas isso não quer dizer que você tem que fazer o mesmo. Porque uma coisa muito importante que eu vejo muita gente às vezes confundindo é que acha que... Por que investir é tão difícil com a maioria das pessoas, né? Porque elas pensam que elas vão ter que se privar de tudo agora para poder... De não viver o agora para poupar para o futuro, né? Lá na frente poderem usar esse dinheiro. Isso não é verdade. Você não tem que ficar fazendo... Você não precisa cortar todos os... Ai, não acredito. Acho que a Elaine caiu de novo. Não acredito. Mas calma, hein? Calma, por favor. Vai dar certo de reconectar. Aqui meu Wi-Fi tá ok, tá os 4 risquinhos funcionando. Mas pode ter acontecido alguma coisa. Ela já tá voltando. Me desculpem, hein? Isso acontece. Já tá voltando. Oi, gente, essa vida de blogueirinho dá certo, não. É muito difícil usar a internet. Pronto, amiga. Não, pode continuar. Internet aqui em casa para poder fazer lives de qualidade com as minhas amigas, porque essa internet não tá dando. Não, tudo bem. Continua do raciocínio sobre privações, né? Não se trata de privar hoje para poupar para viver melhor depois. Não. Dá para viver nos dois momentos muito bem, com consciência. É aquilo de fazer escolhas inteligentes para o seu dinheiro, né? Então tem gente que pensa, eu vou comprar meu cafezinho, porque os R$5, R$6, sei lá, que eu gasto no café, eu vou guardar e esse dinheiro eu vou investir. Se você toma um café por dia, gente, não vai ser um café que você deixar de tomar que vai fazer você ficar rico. Agora, se você tomar 10 cafés por dia, multiplica 5 por 10. Aí você já... É o excesso, né? Perfeito. Você já pode rever essas coisas. Então, assim, é sempre dosar, é sempre buscar o equilíbrio, né? Aproveitando que a Dariela tá vendo a gente aí,
vou usar algo que ela falava bastante quando a gente estava nas Vida Fitness, que ela sempre falava, né? Ela estava sempre com docinho, porque ela sempre falava, tudo é equilíbrio. E é verdade, tudo é equilíbrio. Você não vai nem só viver da salada quando você está de dieta, mas também você não vai esculhambar no doce. Com a vida financeira é a mesma coisa. Você não vai ficar esbanjando agora, achando que o mínimo que você poupar, né, e que você investir vai ser aquilo que vai te dar segurança no futuro. Você precisa realmente ver as suas prioridades financeiras e fazer escolhas inteligentes. E uma coisa muito boa para quem ainda não investe, e fica a dica, é que quando você começa a investir, você vicia em investir. Então você não vai querer gastar dinheiro com mais nada. Você vira uma sovina, né, Nádia? Que é o que a gente estava falando. Exato, o nome do grupo, que a Elaine, inclusive, é a fundadora, que se chama Sovinas no Facebook, que é justamente um monte de mulheres discutindo temas sobre poupar. E cada vez mais o tema investir se torna a prioridade na vida, especialmente mãe de família, ou mesmo mulheres solteiras que querem realmente ter projetos de vida futura e precisam alcançar esse objetivo para se sentir realizada. Algumas técnicas e dicas sobre como poupar no hoje, né? Nos pequenos hábitos e vícios que a gente tem. Sim, porque lembrando da época que a gente trabalhava no banco, né, Nádia? E naquela época eu não investia. Eu comecei a investir há 3 anos atrás, então isso também é legal para poder ver que você pode começar a investir quando você quiser, né? Quando você toma a atitude de querer fazer diferente com o seu dinheiro também, né? E respondendo a Jaque Ribeiro ali, só podem entrar mulheres no grupo. Então eu vou contar um pouquinho a história do Sovinas. Que era um pouco do que eu estava falando com a Nádia, né? Quando a gente estava no Santander, a gente não falava de investimentos da forma como a gente fala hoje. Era muito difícil você encontrar mulheres para poder trocar ideias sobre em que você está investindo? Você está com dinheiro em algum fundo? Você comprou alguma ação? Tipo, há 7, 8 anos atrás, isso não era assunto da quase um tabu e de uma diretoria ou líderes muito focados no equipe masculina, né? E muito menos assuntos de mulher. Isso não passava, nem pela minha cabeça isso passava na época. E quando eu comecei a investir, eu encontrei uma amiga que também estava começando a investir. A gente se deu conta disso, né? Da falta de mulheres para a gente trocar ideia sobre isso. A gente resolveu fundar um grupo no Facebook que chama Sovinas, Mulheres que Investem, justamente. Deu uma travadinha básica a sua conexão, mas já estamos voltando no bate-canal. Voltou. Calma que tá sendo, tipo, em fases, em partes, que a conexão paulistana não está boa, mas a sorocabana tá funcionando bem mesmo. Já tá voltando. Só para continuar o papo que a Elaine estava falando do Sovinas, é um grupo que começou por mulheres pela falta desse assunto nos grupos femininos, né? Não por levantar uma bandeira, mas porque a mulher às vezes fala muito menos de investimentos do que os homens, né? Continua aí, queridona. Um entra e sai nessa live, né, gente? É uma coisa louca. Não tem problema, a gente gosta de movimentação e mineiro, na verdade, é um negócio que vai tranquilo, vai sem estresse, né? Com certeza. Então a gente criou esse grupo justamente para propiciar um ambiente onde as mulheres se sentissem à vontade para colocar qualquer dúvida sobre dinheiro, para perguntar sobre investimento, desde as perguntas mais básicas às mais complexas. O grupo já tem mais de 10 anos e hoje a gente está com quase 4.000 mulheres lá dentro. Só entram mulheres mesmo, para que realmente não tenha nenhum tipo de pudor, né? Na hora, teve uma menina que ela é ótima, eu sempre conto essa história, que ela mandou uma pergunta assim, posso fazer uma pergunta cretina? Eu pensei que não existe pergunta cretina. E se você está sentindo a vontade para fazer uma pergunta cretina aqui, é ótimo fazer. É ótimo que você faça, né? Porque você se sente à vontade o suficiente para isso. Então a gente criou um grupo, só entra mulheres, todas as entradas são moderadas, os posts também são, porque a Dariela tá fazendo bullying comigo, mandando eu investir no WhatsApp. Tá fazendo bullying com sua conexão? Ai, adorei!
Tem Para de Wi-Fi. ficar poupando dinheiro e contrata um Wi-Fi decente aí nesse apartamento. Eu vou ver se alguém me patrocina, né, gente? Que eu tô precisando de um patrocínio, mas tudo bem. E aí a gente modera também todos os tipos de publicações no grupo, porque o assunto ali é só investimento. Então, assim, tem vários outros temas que são importantes na carreira de uma mulher, como liderança, gestão, maternidade. Perfeito. Só que existem vários outros grupos focados nisso. A gente tem um grupo só para falar de investimento mesmo. Então, não rola. Perfeito. Então, Perfeito. todas as mulheres que estão nos assistindo estão convidadas a Tá. participar. Homens, não se sintam excluídos, mas existem vários lugares onde vocês já conversam sobre esse tema, então deixa a gente com o nosso passinho, tá? E depois eu coloco lá no story também o linkzinho para convite também para todo mundo. Um terceiro ponto que eu queria abordar aqui também, quando eu conversando com a Elaine, ela me falou, né? Tem muita gente que tenta desmistificar essa questão de investimentos, especialmente porque parece que é privado hoje para guardar para amanhã, e não sei se eu vou viver amanhã, né? A gente está vivendo um momento de isolamento hoje, de quarentena hoje, de crise hoje, que é um retrato de quem conseguiu ter reservas para não passar tanto sufoco. E aí eu dividi um pouco com a Elaine isso, que é um pouco da minha realidade também, né? Graças a Deus eu tenho aí 15 anos de carreira com uma cultura de poupar. Então, seja investimento, ou renda passiva, ou investimentos que eu tenho em relação a tudo que a Elaine está falando, hoje, como dois autônomos em casa, né? Quando tudo, o país para, a entrada, a nossa também parou, né? Ou reduziu muito, né? Eu abri a consultoria de comunicação faz 3 meses. Quando eu estava começando a investir em prospectar, tudo se cessa. Então, a gente nunca sabe o nosso amanhã. E quando a gente fala de investimentos em tempos de quarentena, é um momento muito de reflexão sobre, não estamos falando de deixar de sair hoje para guardar para amanhã, mas controlar os excessos, né? Para garantir uma longevidade financeira com mais saúde no bolso, né? A gente precisa garantir a saúde física, a saúde mental, mas o bolso também precisa andar junto, né, Elaine? Importante, né? Já vivendo um momento tão delicado com essa pandemia, que o que a gente não precisa é que o dinheiro seja mais uma preocupação. Então, se a gente em condições normais, né, de temperatura e pressão, estamos com emprego, estamos com a renda entrando. Ixi, deu outra travadinha, mas espera aí que tá voltando. Calma aí que tá pensando aqui. Espera aí. Aí, voltou. Voltou, voltou. Voltou. Calma aí que já volta, gente. É muita gente usando a internet nesse feriado. Aí já voltou. Mas é muito legal porque dá movimento. Dá um suador também, porque parece que o diálogo vai acabar, mas dá certo. Aí, Vamos voltou. lá! Não mexe no aparelho, nem mexe nem na respiração. Melhor. Enfim. Então, assim, quando você está vivendo um período mais tranquilo da vida, é aquela história da formiga e da cigarra, né? Aproveite o dinheiro para quando chegar o inverno, né? Quando momento de turbulência que você realmente não estava esperando, que o dia seja mais uma preocupação. Né, Elaine? Calma aí. Não se desespere, que vai dar certo. Hoje é feriado em São Paulo e as coisas estão mais em casa do que nunca. Mas eu queria dar continuidade a isso que ela está falando também, que não é uma coisa utópica em relação a poupar. Se a gente for analisar a nossa vida e a nossa tabelinha de despesa, a gente pode sim chegar à conclusão que tenho que reduzir e tenho que cortar muitas vezes. Tá online. Eu tô limitada já, gente. O Wi-Fi não funciona, o 4G não funciona.
Eu vou te falar, Amiga, viu? fica tranquila. Hoje é feriado aí, tem mais gente usando a internet no seu prédio. Para todo mundo. Deixa eu usar um pouquinho. Mas continua da formiga e da cigarra. Então é essa história mesmo, para você aproveitar quando tá tudo bem na sua vida, para você fazer boas escolhas financeiras, para quando chegar um momento realmente inesperado ou, gente, uma pandemia, quando que a gente imaginou que a gente fosse viver uma pandemia do jeito que a gente está vivendo, sabe? Sou muito de surpresa. Então, nessas horas em que a gente está passando um aperto, seja saúde, de repente seja uma separação, ou seja a perda de É importantíssimo alguém. pensar em ter esse colchão que você falou, né? E aí a Jaque tá falando, né? Ai, que vontade de voltar no tempo. Eu também, Jaque. Imagina, Eu também. eu tenho 38 anos, imagina se eu tivesse começado a investir com 20. Ó, Mas e vou não. te falar. E vou te falar, a Jaqueline tem 24 anos, dá tempo para fazer coisa pra caramba. Menina, ela começando a investir agora, quando ela tiver a minha idade, ela vai estar tão bem que eu quero E eu ser rica. aposto nessa menina. Ela é boa, viu? Putz grila. E deixa eu E te falar essa mais uma coisa, Elaine. Porque a gente já falou 50 minutos, amiga. Deixa eu falar. Olha só. Você me falou uma coisa muito legal sobre dívidas, né? A Vânia, aqui de Botucatu, minha prima, perguntou, a primeira coisa que eu queria te colocar. Hoje os bancos digitais falam muito, coloque o seu dinheiro aqui, remover para investimentos. Ela queria saber o que você pensa disso, né? E a segunda que eu queria falar é sobre dívida. Tem gente que quer ser arrojado, investir, e tem uma gama de dívidas ainda para quitar. E você me explicou que não tem juros, não tem rendimento que supra esses juros todos aqui de dívidas, né? Então fala pra gente desses bancos digitais e dessa questão de dívidas versus investimento, por favor. Então, primeiro sobre os bancos digitais. Independente de qual banco digital que seja, e hoje a gente tem alternativas maravilhosas aí no mercado, e você vai escolher aquela que funciona melhor para o seu perfil, você tem que ver que tipo de investimento que ele está te oferecendo. Vou pegar apenas um exemplo aqui, que também, se eu não me engano, acho que a Vânia perguntou, que estava ali colocando sobre o Nubank. No Nubank, por exemplo, se você deixa dinheiro parado na conta, ele não fica parado na sua conta. Eles investem o seu dinheiro direto no Tesouro Selic. Então, também é uma forma de você deixar o dinheiro parado investindo. Então, quando o banco digital te oferece, tire o seu dinheiro da conta e coloque no tipo de X, veja se vale a pena esse tipo de investimento X que ele está te oferecendo ou se existe uma não. Vá para essa alternativa melhor. Legal. Em relação às dívidas, se você quer começar a investir, mas você ainda tem uma dívida, primeiro quite a sua dívida. Porque não existe, você não vai encontrar em lugar nenhum um rendimento que, ainda mais se você tiver pouco dinheiro para começar, você não vai conseguir um rendimento suficiente para pagar os juros daquela dívida. Então, assim, gente, nada de rolar dívida de cartão de crédito, nada de rolar dívida de crédito pessoal. O que você pode fazer é diminuir os juros dessa dívida quando você troca uma dívida cara por uma dívida mais barata. Então, por exemplo, Perfeito. quem tem CLT tem uma facilidade do crédito consignado, que é aquele que desconta o valor do empréstimo direto em folha. Essa é a modalidade de empréstimo com os menores juros do mercado. Então, se você pegou um crédito pessoal e você pode mudar esse crédito pessoal para um crédito consignado, essa é uma escolha inteligente que você faz, porque você vai pagar um juros menor. Mas deixar de pagar um empréstimo feito, você vai pegar aquele dinheiro e vai investir, não faça isso. Não faz o menor sentido. Agora vamos diferenciar aqui o que é dívida e o que é compras parceladas. Compras parceladas são dívidas, por exemplo, você tem uma prestação de uma casa, uma prestação de um carro. Isso pode ser considerado uma dívida que você tem aí mais 12 meses para pagar, ou mesmo a pessoa tendo as parcelas que está dentro do pacote de despesas mensais, sobrando um valor, faz todo sentido ela começar a investir. Então, veja só, quando você tem um financiamento imobiliário, de uma certa forma, o que você está. De uma certa forma, não, né? O que você está fazendo
é investir em um patrimônio. Você está pagando um patrimônio que você adquiriu. Então, Perfeito. não vamos colocar a categoria da dívida do cartão de crédito, por exemplo. São completamente diferentes. O cartão de crédito, ele existe para facilitar a sua vida e possa adquirir bens que talvez numa compra à vista você não conseguisse adquirir. Mas se você estoura o limite do cartão de crédito ou você gasta tanto que você não consegue pagar a sua parcela mensal, aí você tem problema. Você tem uma dívida realmente complicada. E uma outra coisa terrível, não façam isso na vida de vocês jamais. Pagar o valor mínimo do cartão de crédito. O valor mínimo do cartão de crédito é pedir para ser roubado pelo banco. Porque os juros é uma bola de neve que raramente tem fim, né? Exatamente. É claro que existem algumas dívidas que são adquiridas sem a vontade da pessoa. Vamos supor, tem uma dívida de saúde porque precisou fazer uma cirurgia que o convênio não cobria, ou aquela pessoa que tem uma despesa muito grande com medicamento, porque é uma pessoa idosa, porque tem uma doença crônica. Então, assim, a gente não está aqui generalizando nem banalizando a situação financeira de ninguém. Mas se você não está em nenhuma situação crítica, está na hora de cuidar melhor do dinheiro, né? Perfeito. E tem uma frase muito legal também, que você colocou, sendo bem realista, especialmente na classe média, assim, para quem ganha, o recurso que entra é para pagar conta, não é momento de investir. Porque se você recebe 3,5 e a sua despesa é 3,5, não pensa que é o momento de você investir. Talvez seja o momento de você desenvolver uma cultura empreendedora, algumas ideias, insights, para você incrementar a sua renda, para sim, daqui 5, 10 anos ter um montante aí. Mas se você ganha e realmente a despesa é o mesmo valor, o negócio equilibra, não dá para investir. É claro assim, né, Elaine? O que você precisa fazer nesse caso, né, e é o que a grande maioria dos brasileiros faz, né, que é quase vender o almoço para pagar a janta, né? Se essa pessoa tem habilidades ou tem capacidade, eu confesso que, assim, eu admiro muito quem consegue fazer, eu me sinto super limitada nesse sentido, mas é buscar uma forma de gerar uma renda a mais. E aí você vai ver qual é a sua força de produção, né? O que você tem para incrementar, né? Acho que deu uma travada de novo. Mas para agora deu certo, voltou. A cara da mineira desconectou, o som cai. Bom, falta 4 minutos, acho que a Elaine consegue voltar assim. Mas uma revisão que a Elaine me passou, né? E que é importante, é a gente ir conta por conta, despesa por despesa, e fazer essa análise, né? Já que a gente quer ter um perfil de investidor, onde que dá para reduzir e onde que dá para gastar menos. E o cartão de crédito, ele é algo para ser o ajudante, né? Ele não pode ser vilão. Aí, Elaine voltou. Exatamente. Ainda bem que a live é entre amigos, não é entre inimigos, né? Porque senão... Imagina, só entre amigas. Mas basicamente é isso. Hoje, igual, né, a Jaque, né, que está acompanhando a gente, que tem 24 anos, a possibilidade que você tem de investir hoje e com o acesso a produtos financeiros é tão grande, tão diferente do que a gente tinha 10, 15 anos atrás, que dá para dizer que, assim, quem tem uma renda e consegue guardar um dinheiro só não investe se não quiser. Dá um pouquinho de trabalho no início, a gente vai achar as coisas um pouco complicadas, mas, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Não precisa entender de nenhuma conta complexa. Tem aqui 2 jornadas. Não precisa ser formado em finanças. Nada disso, eu sou totalmente da área de humanas, sabe? Então, você não precisa ser um especialista, você aprende muito mais na prática, colocando dinheiro, sentindo o que aquilo ali está acontecendo para você,
do que você ficar se preocupando, eu não sei fazer conta de juros compostos. Você não precisa fazer, deixa que o cara que está cuidando do seu dinheiro faz isso para você, entendeu? É Perfeito, mais uma questão comportamental mesmo do que uma questão de perfeito. exato. Você, enquanto investidor, precisa realmente dar o primeiro passo e depois você vai se ajustando. Em alguns momentos você pode fazer algumas escolhas erradas, então cuidado você não colocar dinheiro demais numa escolha um pouco mais arriscada. Perfeito. Meu, falta 2 minutos para o Instagram bloquear a gente. Eu queria também colocar a Elaine à disposição, porque é uma pessoa muito querida, então se vocês quiserem me mandar dúvidas, a Elaine ela é super aberta a sanar, e ela tem um grupo de mulheres, os Sovinas, mas ela ajuda homens também, ela é uma pessoa, ela é jornalista, mais investidora de perfil, tá aí, voltou, mas eu queria, Tchau, né? Definitivo dessa vez, né? mas eu queria agradecer muito, Fiquei muito feliz com a especialmente. Carla falando aqui, ó. Mesmo com as quedas, está sendo construtivo. Que bom, fico feliz. Eu também. Mas eu queria resumir aqui no sentido de investir e não ser tabu, né? A Elaine falou muito sobre planejamento, ter propósito, ter objetivo e analisar o seu comportamento, seja você sozinho na sua casa ou você com seu marido, namorado, família, no sentido do que é o dinheiro para vocês, né? Não espera a água bater na bunda, né? Dá para pensar antes. Então, a Elaine, eu acredito que ela se coloca à disposição também para tirar dúvidas. Podem mandar, tanto para mim quanto para ela, nesse FEM Econômicos. E pensem sim a curto, médio e longo prazo em relação a investir. Esse coronavírus, ele não veio à toa também. Eu acho que o sinal que ele dá aqui para uma educação social, relacionamento familiar e relacionamento com o dinheiro são mensagens muito ricas também para a gente levar para a vida. E muito obrigada, Elaine, por tudo isso que a gente enfrentou nesses 59 minutos, mas a mensagem foi passada. Tá ouvindo? Putz, conexão caiu de novo. Não. Olha, eu vou te contar. Ainda bem que a gente trabalhou muito com o evento e a gente é tolerante sobre conexões de internet. Eu que agradeço a Tá voltando. oportunidade e Então, tchau, então gente. tchau. Aí, deu para ouvir. Muito Feliz obrigada por vocês você vão bem. dedicar esse tempo do feriado. E muito, muito obrigada Obrigada pela pela amizade oportunidade, Nath. e por você topar fazer essa live comigo, viu? Obrigada mesmo. Um beijão.